Oi, meu povo, tudo bem? Voltei, dessa vez rapidinho, porque eu tô gravando um vídeo depois do outro, então não vai ter como demorar de reaparecer por aqui, né? Tô até com a mesma camisa, então me perdoem aqui a falta de figurinos. Acabei de gravar um vídeo, vou emendar outro pra gente não perder muito tempo, aproveitar o tempo que eu tô tendo pra gravar. Então vai ser com a mesma camisa mesmo, sem nenhum problema, né? Imagino eu. Vamos analisar hoje os drafts de todos os times da NBA. Ok? Todos os 30 times vão ser analisados em dois vídeos. Um vídeo para a conferência leste, um vídeo para a conferência oeste, tá ok? Bem simples a ideia, bem fácil. Então nós começaremos hoje com o draft da conferência leste. Então, hoje teremos o draft da Conferência Leste e daqui a 2 dias, não sei quando é que eu vou postar esse vídeo, vai ser em breve, mas depois vai ter o vídeo da Conferência Oeste, tá bom? Essa é a ordem e a gente vai começar aqui na ordem alfabética também, tá? Da letra A até o W, que é o Washington Wizards, que é a última franquia na ordem alfabética da Conferência Leste, da NBA toda, né? Mas da Conferência Leste principalmente. Começaremos aqui com o Atlanta Hawks então. E aqui, meus amigos, o draft do Atlanta Hawks é um draft que eu, no final das contas, gostei. Porque Kingston Flames na pick 8, Zubair Joffort na pick 23. Eu tô olhando aqui, tá, no celular, só a colinha pra saber exatamente. Não vou lembrar de cabeça onde é que cada um foi escolhido, tá? E é muito jogador. Então, Kingston Flames na 8, Zubair Joffort na 23, Henry Vissar na 52. É um draft que eu sou completamente apaixonado? Não. Completamente assim, perdidamente. Eu tenho um amor absurdo por esse draft? Talvez não. Porque eu não acho que seja uma classe de muito upside, de muito potencial. Não acho. Porém, dito isso, nem só de potencial viverá o homem. Nem só de potencial vive o homem. O homem tem que ter o que também, o ser humano? Tem que ter piso, tem que ter solidez, tem que ter segurança. E eu acho que esse draft é a tradução de tudo isso que eu falei. Um draft que tem muita segurança, que tem muita certeza do que vai sair. A gente tem certeza do que o Kingston Flames vai ser na NBA. A gente tem certeza do que o Zubair Joffort vai ser na NBA. E do que o Henry Vissar vai ser na NBA. Vou começar do final. Uso o Henry Vissar, uma escolha de muito valor na 52. Um grandíssimo estilo, talvez seja o maior estilo do segundo round inteiro. Pra mim era um cara de top 25 de draft. Eu gosto do que ele pode fazer espaçando a quadra, passando a bola, lendo o time e também finalizando jogadas próximo ao aro. Não é um super defensor, mas é um defensor bem honesto, não vai também te comprometer grande coisa na defesa. Então aqui um enorme pick de muito valor e muita solidez. O Zubair Joffort na 23 é uma escolha que eu não sou fã. Eu gosto do Zubair Joffort, gosto. Acho que é um bom jogador. Acho que é um jogador sólido, de boas características e de boa valência, como um cara que vai correr quadra, vai finalizar próximo ao aro, vai proteger a sua defesa, vai pegar a ponte aérea, fazer aquele básico bem feito, ok? Mas eu não acho que na 23, com os caras que tinham disponíveis ali, fosse uma escolha tão perfeita. Então essa escolha das três pra mim é a que eu menos gosto de longe, tá? De longe. Ainda assim, é um bom jogador. Ainda assim, é um cara que vai jogar na NBA por muito tempo. Então você tá encontrando aqui um bom reserva, provavelmente, por muito tempo de NBA. Então não é uma escolha ruim, mas é uma escolha que eu penso que poderia ser melhor, ok? Dito isso, Kingston Flames é o mesmo raciocínio, só que, obviamente, muito melhor que o Zubair Joffort, porque o Kingston Flames é um cara bem interessante, que vai jogar também uma vida de NBA, não sei que tudo dê errado na carreira dele. É um jogador extremamente sólido, extremamente pronto, de muita inteligência, muito QI, bom feeling de jogo, né? Então um jogador super pronto para impactar. Eu também fico apaixonado pelo Kingston Flames a longo prazo? Não acho que ele daqui a 5, 6, 7 anos vai ser muito diferente do que ele já é hoje. Um cara que passa bola, que arremessa, que corta para cesta, que de vez em quando trabalha na criação individual e que é ali um complemento do seu armador principal. Não acho que ele vai ser muito mais além disso. Mas é ruim? Não é ruim. É bom. Então, no final das contas, é um draft bom. Poderia ser um draft fantástico, mas não é um draft fantástico. Na minha opinião, é um draft bom, porque eles são todos caras bons. São caras fantásticos? Não, são caras bons. Então, um draft bom com caras bons. Ok? Simples assim. Nosso próximo time é o Boston Celtics. Esse draft do Celtics é um draft que tem uma linha de raciocínio muito clara, né? Uma linha de raciocínio, inclusive, que o Celtic gosta de abordar, né? É uma filosofia do Boston Celtics de apostar muito em potencial. Caras atléticos, com braços longos, com envergadura, com atleticismo muito avançado. E o Christian Ark e o Dillon Mitchell tem tudo isso. Tem essa envergadura, tem essa
aquela coisa da fisicalidade, né? Pelo menos na teoria, né? O Kusanagi não é tão físico quanto o seu corpo mostra, mas é um cara que tem potencial de um atletismo muito bizarro. Então, eu gosto desse draft. Pra mim, o Kusanagi na 27 é uma boa aposta, é um bom valor, é um cara que daqui a alguns anos pode ser muito fora da curva para um cara da pick 27, mas ao mesmo tempo pode ser também um cara que não vire muita coisa, que vire só um cara bem simples de jogo e que não vá se pagar tanto com esse potencial. Dito isso, acho uma escolha bem boa aqui, uma aposta bem interessante. Nada de segurança, não tem um piso muito alto, diferente do Atlanta Hawks, mas tem um potencial bem mais animador, né? Bem mais animador. E para um time já pronto para disputar por títulos, não acho que é uma escolha que vai fazer aqui muita falta se não sair um super jogador, um cara muito sólido dessa escolha. O Dillon Mitchell na 40 é um cara que eu gosto também. Para mim era um cara que, na minha opinião, estava nessa faixa do top 35, top 40 da classe. Não acho que seja um steal, não acho que seja uma pick muito cedo, tá bom? É uma escolha de bom potencial defensivo e solidez ali mínima no ataque, se ele conseguir traduzir algumas coisinhas aqui, outras ali, tá bem? Brooklyn Nets na terceiro time é um draft que eu simplesmente adoro. Adoro esse draft do Brooklyn Nets, porque tem um super potencial no Michael Brown Jr. na pick 6, super potencial, é um cara que, diferente do Kingston Clemens, por exemplo, eu não consigo prever o que o Michael Brown será daqui a 3, 4, 5 anos, não consigo prever, e essa dificuldade de prever, no caso do Michael Brown, para mim é muito bom, porque ele pode ser um jogador muito especial, muito fora da curva. Eu tenho batido nessa tecla há 1 ano, basicamente, e continuo com esse pensamento. Então é um draft que eu gosto muito mesmo, porque a pick 6 para mim foi a escolha ideal. Você está selecionando um cara com potencial altíssimo, que pode ser um grandíssimo playmaker, um grandíssimo infiltrador e um baita arremessador como um armador. Então, talvez você está encontrando o cara que você vai entregar a chave da sua franquia na pick 6. Talvez. Pode ser que seja. Pode ser que não vire tudo isso. Pode ser, mas pode ser que vire. E se virar, meu amigo, você mudou o rumo da sua franquia para sempre. Então, uma ótima escolha aqui, para mim, a escolha perfeita. E depois a pick 28 com Joshua Jefferson, no último vídeo que eu postei, acho que eu postei antes, né? Não sei. Mas enfim, eu falei sobre o Joshua Jefferson, eu gosto muito do prospecto, acho muito subestimado. Um cara de bem mais piso, pouquíssimo potencial, ou quase nada, mas um ótimo ala, pensando em armação, em criação de jogo coletivo, passando a bola com um ótimo QI e que próxima hora também vai render muitos frutos, com uma solidez muito boa na criação individual ali próximo, perto da cesta, tá? Muita solidez. Na 43, foram um jogador que eu gosto bastante, o Tyler Bilodeau, vindo de UCLA, um big muito diferente dos padrões ali que tem no Nets, um cara de muito mais ofensividade, né, que tira arremessos, tira coisas individualmente falando, jogadas mais diferentes, mais plásticas e mais versáteis no ataque, né? Então é quase um alarmador, só que com o corpo de um pivô, né? Um pouco estranho assim, mas ele é bem diferente do comum, mas bem interessante também. Acho que é uma boa aposta na pick 43, não tem um super piso também, porque não é como se ele fosse um defensor fantástico, mas é um cara que eu gosto bem, pensando em solidez e algum potencial também. O Charlotte Hornets foi um draft que eu gosto bastante também. Hans Steinbach na 14, o Christian Anderson na 18. Eu gosto mais do Christian Anderson na 18 do que o Steinbach na 14, mas eu entendo a ordem das escolhas. Acho que o Steinbach, pela altura, pelo tipo de jogo, é um cara mais sólido, um cara mais confiável no curto e no longo prazo. Mas o Christian Anderson tem aquele potencial mais diferente. E eu gosto muito dessa escolha, já falei bastante dela aqui. Para mim um draft bem interessante mesmo, com 2 escolhas de potenciais bem legais mesmo. Acho que é um draft bem sóbrio, bem sintonizado, bem afinado entre as 2 escolhas, pensando um pouco mais no médio e no longo prazo para os 2 aqui, né? O Chicago Bulls foi de Caleb Wilson na 4 e Darius Swain na 15. Eu gosto desses drafts, gosto dessas escolhas. O Caleb Wilson, não tem o que falar, para mim é uma escolha sem nenhum questionamento, todo mundo já sabe muito do Caleb Wilson. O Darius Swain é um cara que eu adoro também, para mim é um cara que pra mim, ele sair na 15 como jogador não tem problema nenhum. Pra mim ele é um talento top 15 nesse draft, um potencial até de ser mais do que isso, pensando em teto ofensivo e defensivo também. Mas o encaixe dele ali me é um pouco estranho ainda, eu não consigo entender muito bem como ele vai funcionar com o Matas Buzelis, que é um criador ofensivo. O Swain, também é um criador ofensivo. O Caleb Wilson também é um criador ofensivo. Então, pra mim, o Caleb Wilson e o Matas Buzelis têm mais prioridade desse time como operadores, né? Como engrenagem desse ataque. E o Swain eu não consigo perceber muito bem como ele vai encaixar de cara,
Não consigo. Pensar nele como armador, mas tem ali o Josh Giddey, que é um cara que trabalha com bola o tempo inteiro e que sem a bola não é grande coisa. Eu não consigo ver como é que o Swain vai funcionar nesse time a curto e médio prazo. Confesso que eu não consigo. Mas eu acho uma escolha válida, pra mim, uma escolha bem interessante pensando em potencial. Pode ser que não vire nada porque o encaixe é bem complicado. Mas, quem sabe, né? Cleveland Cavaliers na pick 34 com o Malik Thomas, pra mim uma escolha de novo, de muito aproveitamento do cara que tá caindo. Pra mim o Malik Thomas era um cara de top 20 que caiu pra 34 e que o Cleveland Cavaliers não deixou cair mais, né? Aproveitou a queda. Ele tem muito sentido pensando em necessidade na equipe? Não tem. Não é como se ele fosse a posição e a função mais necessária na equipe. Mas ao mesmo tempo, vamos pensar aqui. Digamos que daqui a 2 anos o Sam Merrill não tá mais lá. Daqui a 2 anos o Max Strus não tá mais lá. Daqui a 2 anos o Keon Ellis não tá mais lá. O Dennis Schroeder não tá mais lá, né? Será que não existe o mundo? Ou até, quem sabe, também pensando no Tyrese Proctor, quem sabe não tenha muita minutagem de jogo, seja moeda de troca, alguma coisa do tipo. Será que não existe um mundo em que daqui a 2 aninhos o Malik Thomas seja um cara necessário de que esteja lá? Eu acho que é bem possível que esse mundo exista daqui a 1, 2 anos. E eu acho que você vai gostar de olhar pro seu pro seu time e pensar, bom, eu posso me livrar desse aqui, porque eu sei que tem no Malik Thomas uma segurança bem boa, com um arremessador fantástico, um defensor de perímetro muito bom também. Então, eu gosto dessa escolha, mesmo que no momento ela não tenha não seja a maior necessidade da equipe, no momento. Mas daqui a 2 anos, quem é que vai saber, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui para falar agora do draft do Detroit Pistons, que eu realmente não consigo gostar muito. Não consigo gostar muito. O Ibaka Okoro é um jogador ruim na pick 17? Não. Mas eu não consigo entender muito bem como ele funciona ao lado do Cade Cunningham. Eu não consigo ver muitos mundos para ele ser um jogador que ele é hoje com o Cade Cunningham do lado. Porque o Cade Cunningham é o Cade Cunningham. E o Ibaka Okoro é um jogador que prospera muito mais com a bola do que sem ela. É um jogador que prospera muito mais criando a partir de si do que deixando que outro cara crie e ele finaliza jogadas puramente ou arremesse puramente fora da bola. Então eu não consigo ver muito encaixe no curto e no médio prazo para o Ibaka Okoro. Ele vai ter que se transformar em outro jogador, em outra coisa, para que possa fazer sentido e eu falar, essa escolha tem lógica e hoje é um jogador que se encaixa perfeitamente com o Cade Cunningham. Mas no momento eu não consigo ver esse encaixe. Não consigo. De novo, é um jogador que eu até gosto. Acho que tem um potencial bacana de ser um bom criador ofensivo na NBA. Mas pra mim, outro time faria mais lógica, né? Outro time, sei lá, se estivesse falando do Toronto Raptors, eu falaria, pô, gostei. Mas com o Cade Cunningham, cara, não consegue funcionar pra mim. O Goloninho na 53 é uma escolha que eu gosto, ainda mais depois de ter trocado o Isaiah Stewart pro Memphis, é uma escolha que eu gosto bastante, tá? Bastante mesmo, uma escolha de bem valor aqui nesse segundo round. Bem valor. Pra mim é um jogador sólido, nada demais, nada especial, feijão com arroz, mas bem feito mesmo. E que pode ser um ótimo reserva na NBA por muito tempo de liga, tá bom? Saindo do banco ali. Vamos agora pro Indiana Pacers, que é a única escolha do draft. Foi, na minha opinião, uma das piores escolhas do draft. Olha que interessante. Você tem uma escolha e você faz uma escolha ruim, na minha avaliação, é claro. Tá? Não é a verdade absoluta, mas pra mim, que estou avaliando o draft há bastante tempo e que analisei essa classe desde o começo, não gosto do Brandon Smith indo pra Indiana Pacers. Na verdade, eu não gostaria do Brandon Smith indo pra nenhum time na NBA, porque ele é bem baixinho, é um cara de 5'10" de altura, né, assim, bem baixo, é um ótimo passador, mas do que adianta você ser um ótimo passador se provavelmente você não vai conseguir ver muitos minutos de quadra? Me diga, hein? Me diga você que tá assistindo esse vídeo, me diga. Olha, eu sou um ótimo passador, um fantástico passador, um dos melhores passadores da história do college nos últimos muitos anos. Porque é isso que o Brandon Smith foi. Um dos grandes passadores do college por muito tempo. Mas se eu não consigo jogar 15, 20 minutos de partida por jogo, o que funciona isso? Né? E eu tenho mais do que pra fazer. Eu vou ser um grande arremessador? Não. Um grande pontuador? Não. Para mim é uma escolha bem ruim mesmo. Jogou uma escolha fora aqui, pra mim. Nosso próximo time é o time do Miami Heat, que foi com uma boa escolha, Ryan Conwell.
Indo pro Miami Heat na pick 37, eu gosto dessa escolha. Pra mim é uma escolha que faz sentido depois de ter perdido o Kasparas e Acuciones. Ele vai ser um grandíssimo jogador, uma enorme engrenagem ofensiva? Acho que não. Não é esse o tipo de cara que tá saindo aqui. Mas você tá pegando um cara que tem uma boa solidez ofensiva, que consegue derrubar arremessos, consegue passar a bola, consegue ser um criador mínimo em se a gente estiver falando de criação coletiva, para operar ali ao lado do Giannis, que acabou de chegar, um time que está precisando de profundidade, de operários para contribuir nesse grupo de apoio, né, esse elenco de apoio do Miami. Eu acho uma boa escolha aqui, cara, uma boa escolha mesmo. Para mim, uma escolha que foi bem feita. Não vai ser um cara especial, não dá pra esperar isso dele, mas dá pra esperar uma ótima solidez, e no sistema do nosso queridíssimo Spoelstra faz bastante sentido, tá? Bastante sentido mesmo. É um ótimo arremessador que vai dar um caldo legal nesse time se conseguir traduzir o que ele tem de bom, porque é um bom jogador mesmo. O Milwaukee Bucks fez um draft que eu achei que foi assim: começou indo bem, depois caiu bem, depois voltou a subir. Então, um draft esquisito. O Milwaukee Bucks foi com Brandon Burroughs na 10, Nate Armstrong na 3 e Malik Willis na 60. Então, eu adoro o Brandon Burroughs, pra mim é um jogadoraço muito, muito, muito bom. Um piso bem interessante e um teto bem legal também, bem legal mesmo. Pode ser um ótimo pontuador na NBA, enquanto é um bom defensor. Eu gosto muito dessa combinação, a força que ele tem, o atletismo que ele tem, né, a sobriedade que ele tem. Não é um grande passador, um grande playmaker, mas ele é um ótimo infiltrador, fantástico infiltrador. É um cara que tem um piso bem legal, enquanto tem um teto muito interessante também. Mas, na pick 13, Nate Armstrong, pra mim, é uma das piores escolhas de primeiro round inteiro. Só não é pior porque eu acho que o Nate Armstrong é mais capaz de sair um bom operário dali do que não sair. Eu acho que existe um caminho para ele ser um bom operário. Então só não é a pior escolha do mundo do primeiro round, porque tem outras que também são bem piores que essa, na minha opinião. Mas é uma das piores do primeiro round inteiro na 13. Pra mim o Nate Armstrong não vale nem uma pick 20, quanto mais uma pick 13. Então caiu bastante. Eu não acho que o Nate Armstrong tem esse potencial todo. Pra mim tem nem perto disso. Deveria ser um prospecto que a gente fale como piso. Pô, cara, pode ser que saia um bom operário daqui. Um bom operário. Aí eu até embarcaria no barco. Mas como essa super estrela, esse potencial assustador, meu amigo, não consigo comprar. O Malik Willis na última pick do draft, pra mim, é fantástico. Fantástico. Uma das melhores escolhas do segundo round inteiro foi a última pick. Malik Willis é um cara que, na minha opinião, podia sair na 40, que eu estaria ok. Na 35, que eu estaria ok. E saiu na 60. Então, ótima escolha mesmo. Um draft que começou bem, caiu bem e subiu bem depois, tá bom? Agora a gente vai pro nosso queridíssimo New York Knicks. Um time que eu não sei muito bem o que pensar. Jack Cahill na 39 eu gosto, acho que é um bom projeto de operário. Também não compro muito esse teto dele como um fantástico pontuador, não acho que seja o caso dele na NBA, mas pra mim é um cara que pode ser um bom defensor e um ótimo arremessador na NBA, tá? Então eu gosto dessa escolha na 39. O Tyler Nickel na 47 eu não acho muito interessante, não. Pra mim tinha coisas melhores aqui. Acho um jogador que saiu bem cedo. Pra mim ele deveria ser talvez até um undraft. E não consigo comprar muito essa escolha, nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo, sinceramente. A gente vai agora pro nosso Orlando Magic, que saiu com Isaiah Nelson. Eu gosto do Isaiah Nelson. É uma escolha 51. Então assim, não tem como eu olhar pra cá e falar: meu Deus, que escolha trágica, né? A não ser que fosse um Brandon Smith, né? A não ser que fosse um Jacoby Giuseppe, né, algo do tipo, eu olharia e falaria ok, né, trágico. Mas sendo o Isaiah Nelson, que é um possível bom operário vindo do banco para um garrafão, que vai proteger o seu aro, que vai correr quadra, vai finalizar jogadas, vai fazer aquele feijão com arroz bem feito, eu gosto. Eu acho que é um cara com uma ótima proteção de aro, que vai conseguir estoques, vai conseguir roubos, vai conseguir bloqueios e vai agregar no seu time vindo do banco. Gosto mesmo dessa escolha. Philadelphia aqui fez, talvez, né, se o Indiana fez uma escolha e fez uma escolha péssima, Philadelphia fez uma escolha fantástica com LaBaron Fowler na 22. Eu não vou falar muito, porque eu já falei nos outros vídeos, e só tem essa escolha aqui, mas LaBaron Fowler é certamente um dos estilos dessa classe, um dos estilos, assim, com muita certeza, junto com a Daimara, junto com ele, LaBaron Fowler, né, e outros caras aí que acabaram saindo
tarde, que poderiam sair bem mais cedo em revistar, enfim. É um jogador de um potencial bem interessante e de um piso muito sólido. Muito sólido. Por mais que ele não tenha um físico tão pronto, por mais que ele não tenha uma... Como é que se diz? Um atleticismo, né, tão vistoso assim, uma altura, uma força física. Não o Brandon Burrows, né, que a gente tá falando aqui. A gente tá falando de um cara mais franzino, um cara mais magro, um cara pouco menos atlético, mas que vai lá dentro do garrafão e faz das suas, tá? Vai lá dentro e faz das suas. Então, eu gosto do que ele faz em atacando o aro, mesmo que ele não tenha um físico tão avantajado, tão forte assim, ok? Muito fantástica escolha, fantástica escolha. Vamos agora para o nosso queridíssimo Toronto Raptors, que fez uma escolha fantástica e uma escolha, na minha opinião, sem sal para mim. Allen Graves na 19 é a escolha sem sal e Jaden Bradley na escolha 50 é uma escolha fantástica. Por que o Allen Graves na 19 é sem sal? Porque eu gosto do Allen Graves, para mim, se ele saísse na 20 pro San Antonio Spurs, eu acharia ok. Então não é que eu não gosto de onde essa escolha foi feita. Pra mim, o range ali, a faixa tá ok. Mas eu confesso que eu não consigo gostar do encaixe do Allen Graves nesse Toronto Raptors. Acho que é um encaixe extremamente redundante, extremamente mais do mesmo do que tem ali. E pra mim não vai fazer muita diferença a longo prazo. É um cara, assim como outros, né? Uma espécie de Colin Murray menos, sei lá, com um pouquinho mais de arremesso, mas sem muita criação ofensiva também, né? Então, sei lá, é muito parecido, cara. É muito parecido com tudo que tem ali, muito parecido. Eu acho extremamente, assim... meu Deus, é purê de batata com batata cozida, com batata frita e nhoque de batata, com massa de batata e bolinho de batata. Você tá comendo isso, tudo junto ao mesmo tempo, tudo junto. Então é batata, tudo, só que em formatos e aparências e preparos diferentes, mas ainda assim é batata. Pra mim é o Toronto Raptors. Muitas batatas de jeitos diferentes e de formas diferentes. Mas eu adoro purê de batata. Batata frita é muito bom. E nhoque é muito bom. Bolinho de batata é bom. Batata é muito bom, eu adoro batata. Mas tudo junto não precisa, né? Concordamos comigo, né? Tudo junto de uma vez num prato só, não dá. Mas o Jaden Bradley fala da parte boa, muito bom, muito bom. Pra mim, um cara que, diferentemente do Allen Graves, não tem nada parecido com o Jaden Bradley ali, nada. Jaden Bradley na 50 foi um dos estilos da classe, assim, com certeza, porque pro Toronto Raptors é muito bom, muito bom mesmo. Se fosse pro outro time, né, eu olharia e falaria, pô, bom, porque o Jaden Bradley já é bom, mas quando vai pra um time como o Toronto Raptors, que não tem esse molho, não tem essa, sabe, essa coisa assim, que vem do armador, que infiltra, que cria, que bate bola e que dribla, essa coisa toda, não tem, né? Você tem ali o Jamal Sheed, né, que derruba umas bolinhas, você tem um cara assim, assado, mas você não tem aquele armador inventivo, criativo, né, diferenciado, não tem. Agora você tem. Não sei se ele vai ter muitos minutos, mas eu acho que até que deveria. Tá bom? Nosso próximo time último é o Washington Wizards. Olha só, já acabamos? Já acabamos. Não esqueci algum time, será? Eu vou voltar aqui pra ver se eu esqueci, tá? Mas o Washington Wizards foi de AJ Debunça e Felix Okpara. AJ Debunça, não tenho o que falar. Um prospecto fantástico, histórico. Um prospecto de raríssimo arquétipo, muito bom infiltrando, o potencial de ser um dos grandes pontuadores da NBA por muito tempo. E Felix Okpara na 46 é uma escolha que eu gosto muito também, considerando que Anthony Davis não tem lá essa saúde toda, né, e que você pode precisar de um cara vindo do banco para colar ali, né, contribuir com minutos ao lado do Alex Sarr. Eu gosto muito, para mim Felix Okpara é um bom pivô para vir do banco, para ser aquele cara de solidez também, assim como a gente falou aqui do Onienso, como a gente falou de outros caras, o Ozzy Nelson. Para mim o Felix Okpara é muito valioso, um cara que na minha opinião poderia ser na 35, na 37 e sair na 46, então é uma boa escolha, muito boa escolha de Washington também, tá? Um draft bem interessante. Eu vou voltar aqui para ver se eu não esqueci nenhum time. Deixa eu me ver. Eu não quero esquecer nenhum time. Falei do Orlando Magic, falei do Knicks, falei do Bucks, falei do Heat, falei de Memphis. Não, Memphis não. Memphis é do outro lado. Não, ok. Falei do Pacers, falei do Pistons, falei do Cavs, falei do Bulls, falei do Hornets,
falei do Nets, falei de Boston e falei do Hawks. Perfeito, então falei de todo mundo, né? É isso, tá ok. Se eu não falei, eu acho que eu falei, né? Pelo amor de Deus, não tô ficando maluco, Falei de todo mundo. Mas é isso, meus amigos. Finalizando o vídeo por aqui, 25 minutinhos falando do draft da Conferência Leste inteira. Deixe nos comentários quem você curtiu também, qual foi o draft do primeiro da Conferência Leste que você mais gostou. Se eu for fazer um recap de 5 drafts que eu mais gostei do nosso queridíssimo Conferência Leste, seria Atlanta Hawks, seria com certeza o Brooklyn Nets, seria o Charlotte Hornets também, seria Pistons não, Pacers não, Heat, um bom draft, mas não. Bucks, agridoce. Knicks, não. Seria o draft na Philadelphia 4. E Toronto agridoce também. E talvez Washington 5, né? É que o peso do AJ Debunts é muito forte. Se eu não for colocar o do Washington, que já tem o de Debunts, aqui por si só já é o draft absurdo, eu colocaria aqui o nosso queridíssimo, pra fechar, Cavs ou Boston, cara? Eu vou de Boston, tá? Eu vou de Boston. 5. Esses times aí. Atlanta, Boston, Philadelphia, Charlotte. Enfim, voltem aí, tá? Voltem aí no vídeo, vocês vão ver o que eu falei. Enfim, é isso. Tá bom, meus amigos? Um beijo, fiquem em paz. Voltamos no próximo vídeo falando sobre a Conferência Oeste, com todos os 15 times aqui avaliados. Alguns times eu não vou falar tanto, porque uma pick só, ou então um pick eu já falei bastante, ou um cara como o Cameron Boozer, que não tem muito o que falar, é isso aí, é fantástico, tá bom? Mas de qualquer maneira, ficamos por aqui e nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Até mais.